Irmãos, ouvintes da Palavra de Deus, quem vos fala é o vosso apóstolo Sérgio, da Igreja Universal do Poder de Deus. Estamos aqui nesta sexta-feira e daqui a pouco vamos ter uma palavra maravilhosa vinda da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, eu estou muito alegre e feliz com o Senhor Jesus. E também alegre, irmãos, pelos feitos que ele tem realizado. Deus tem que estar começando a fazer maravilhas. Do jeito que ele gosta, tem que ser do jeito que ele quer. Irmãos, eu estou bastante satisfeito, porque nós estamos caminhando rumo, irmãos, a grandes vitórias. Deus é o Deus que dá vitória ao seu servo, à sua serva. Irmãos, com bastante satisfação, alegria. Deus está fazendo, irmãos, a sua obra. Deus está fazendo a sua vontade. Isso é maravilhoso. A vontade de Deus, ela prevalece sobre a vontade da carne. A vontade de Deus prevalece sobre a vontade do homem, dos pensamentos. Irmãos, é por isso que eu amo esse Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento e com todas as minhas forças. Irmãos, por isso que nós devemos servi-lo, porque ele é um Deus compassivo, é um Deus, irmãos, que misericordioso, é um Deus, irmãos, que ele alarga o que, irmão? A sua misericórdia. Ele estende a sua misericórdia para que alcançar o quê? O aflito, para alcançar o necessitado, alcançar, irmão, o pobre de espírito, o pobre físico também. É por isso, irmãos, que nós devemos servi-lo com alegria. Irmão, vamos aqui a mensagem da palavra do Senhor, que é uma mensagem importante. Vamos aqui, irmão, no livro do irmão em Cristo, amado irmão Marcos, no capítulo 1 do Evangelho do nosso querido irmão Marcos, fala sobre a cura da sogra de nosso irmão Pedro. Aqui no capítulo 1, a partir do versículo 29, nós vamos ler uma mensagem, irmãos. Hoje eu vou trazendo para cá, que hoje eu culto de cura e libertação. E caso, irmãos, você, irmão, amigo, precisar de uma consulta após o trabalho, ligue para o apóstolo, entre em contato com o apóstolo. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso estamos alegres. Entre em contato, irmão. O trabalho está crescendo, com lutas, com perseguições, com bastante, irmão, aflição, mas não aflição, mas trabalho do dia a dia, irmão, faz parte da obra. Culto de cura e libertação. Marcos, capítulo 1, versículo 29, a cura da sogra de Pedro. E logo, saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. Olha, irmão, olha a equipe de Jesus. Olha, saindo, irmão, da sinagoga, do templo deles, dos sacerdotes, foram à casa de Simão, de Pedro, do irmão Pedro, do irmão André, do irmão Tiago, e foram com o Tiago, irmão, com o João. Que equipe maravilhosa que Jesus tinha. Oh, irmão, Jesus não andava sozinho, completamente sozinho aqui na terra. Ele tinha uma equipe, ele tinha um grupo que ele escolheu para andar junto com ele. E foram lá na casa de Simão, do irmão André. E ali, irmão, e a sogra de Simão estava deitada com febre. E logo lhe falaram dela. Olha, irmão, ela estava, irmão, deitada ou com febre. Uma pessoa com febre, ela não tem forças. Uma pessoa com febre, ela não tem
ela fica ali, irmão, debilitada. Nós vemos que a sogra do irmão Pedro, do irmão João, do irmão André, do irmão Simão, estava deitada. A sogra dele estava debilitada. Mas eles foram lá, irmão. Eles foram lá. Jesus foi lá na casa dela. Ele foi lá, irmão, para quê? Para orar por ela. E foi aí, ele levou João. Ó, que apóstolo, o grande irmão João, foi com Pedro, o grande apóstolo Pedro, foi ali com André, o irmão André, apóstolo André, foi ali, irmão, com Tiago. Olha que maravilha, equipe poderosa. Eles eram homens fiéis, homens que andavam ao lado do Senhor, homens, irmãos, que deram sua vida. Eles morreram depois que Jesus ressuscitou. Eles continuaram pregando, continuaram fazendo a obra do Senhor e foram mortos. Só João que foi para a ilha de Patmos, e ali ele morreu de velhice. Os outros foram mártires daquela época. Serviram ao Senhor com fidelidade, serviram ao Senhor com alegria. Ora, mas nós também não estamos aqui no século XXI, estamos servindo o Senhor com alegria, estamos entregando a nossa vida em prol do Senhor, do Evangelho, em prol da obra. Ora, pastor, canta, ela estava deitada e a sogra de Simão estava deitada com febre, e falaram dela para ele: olha, a sogra de Pedro está doente, Senhor. E aí? E chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e a febre a deixou, e serviu-os. Olha que irmãos. Aí viu aquela situação, pegou na mão da sogra de Pedro, levantou ela. E não que ele pegou na mão da sogra de Pedro, ela levantou ela, irmão. Ela levantou, no momento dela pegar na mão dele, foi um momento de que ela foi se levantando, ela foi indo embora. Porque o Espírito, as enfermidades, irmãos, são espíritos de enfermidade. É um espírito de enfermidade. Aquele espírito, ao se confrontar com o Senhor, ele não aguenta. O espírito de enfermidade, o espírito mau, ele não aguenta. Quando Jesus chega, ele tem que se convulsionar. Ele tem que obedecer. Ele não suporta a glória de Deus. Os demônios, eles não suportam a glória do Senhor. Quando o Espírito Santo atua, trabalha, os demônios fogem. Porque é o Senhor. Os demônios não aguentam. As enfermidades fogem. Vão embora. Tem que sair clamando. Não sai clamando. Não. É Ele. É o Todo-Poderoso que está aqui. Eu não aguento. Ele sai reclamando. Tem que deixar o corpo. Tem que deixar a vida eles saem reclamando que estava incomodando. Eles vêm para incomodar. Eles têm que gritar. Eles saem porque estavam ali causando mal, causando enfermidades. Eu tenho experiência disso. De sair clamando. Eu não aguento mais ficar nesse lugar. Eu não aguento mais. Eu tenho que sair. E sai, irmão. Sai. Porque é Deus. Oh, glória a Deus. E tendo chegado à tarde, quando já estava se pondo o sol, trouxeram todos os que se achavam enfermos, hoje endemoniados, e toda a cidade se ajuntou à porta. Irmão, toda a cidade, uma cidade, irmão, se juntou
de ficar na expectativa, olha, porque souberam que ele estava ali. Souberam que ele estava naquele local, a cidade toda ficou atônita, esperando que alguma coisa poderia acontecer. E aconteceu, irmão, que levaram os enfermos e os endemoniados, trouxeram, e chegando à tarde, quando já estava se pondo o sol, trouxeram todos que se achavam enfermos e os endemoniados. Deus, e toda a cidade se juntou na porta e curou muitos que se achavam enfermos. Expulsou muitos demônios, porém não os deixava falar. Os demônios, porque os conheciam. Irmãos, porque Jesus conhecia os demônios. Ele conhece, porque o Senhor sabe de onde eles vieram. Os demônios, olha, vocês vieram do céu. Vocês se juntaram com o arcanjo decaído, com o querubim decaído, que caiu, se revelou. Então eu conheço vocês. Eu sei de onde vocês vieram. E não deixaram falar, porque eu conhecia bem a intenção deles. Eles se rebelaram contra mim. O Senhor falou, vocês se rebelaram contra mim. Então vocês não vão falar. Vocês se rebelaram contra mim. Vocês tentaram ser maior, ser igual a mim. Então vocês não vão falar que eu conheço vocês. Vocês não vão falar que eu bem conheço vocês. Nessa tarde, irmão, Deus conhece aquilo que está causando um problema em você. Deus conhece bem a causa do teu problema. Deus conhece bem a origem do problema. No caso da sogra de Pedro, Deus conhecia a origem. Tanto é, irmão, que deixou rápido, foi rápido. Deixou a febre, deixou. Então o teu problema nesta tarde, ele vai se confrontar, que o Senhor é o Senhor que está indo aí, irmão, resolver o problema, porque o Senhor está indo até você, e quando o problema, o espírito de enfermidade, o problema se confrontar com ele, quem vai se confrontar com ele vai ser o próprio Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus vai chegar, já está aí onde você está, que ele é o onipresente, já está sabendo o que está acontecendo, ele vai não é se confrontar, ele vai pegar com o problema, ele vai ter que retirar. É obrigado. Onde a luz chega, as trevas saem. Senão, não tem como. Treva e luz andar juntos. As trevas não se combinam com a luz. E quando o Senhor já está ali. Onde você está? O Senhor, nessa tarde, já está presente. Xarabalabasturicam. Ele está presente. Ele se faz presente onde você se habita. Onde você habita nesse instante, o Senhor está presente. Creia. Somente crê que o milagre vai acontecer. Somente crê somente. Crê que é Ele. E os demônios não vão suportar. Os demônios não vão aguentar. A enfermidade não pode suportar a presença de Jesus Cristo na sua vida. Não pode. Porque é Ele que está fazendo a obra. E curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades. E expulsou muitos demônios, porém não deixaram falar os demônios porque os conheciam. E levantando-se de manhã, muito cedo, estava ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. E seguiam no Simão e os que com ele estavam. E achando-os, lhe disseram, todos te buscam. Ele lhes disse, vamos às aldeias vizinhas, para que ali também pregue, porque para isso vim. E pegava na sinagoga deles, porque por toda a Galileia expulsava os demônios. Que para isso ele veio, para isso eu vim.
Porque o Senhor também tinha necessidade de orar. Ele estava, apesar de ser Deus, estava num corpo humano. Ele sentia necessidade de contato com o Pai dele. Jesus Cristo tem Pai. O Senhor tem Pai. Então o Filho conhece o Pai. O Pai conhece o Filho. Então ele na carne, do corpo, ele tinha necessidade de se relacionar com o Pai. Ele tinha na forma humana, ele tinha a necessidade de se alimentar do Pai. Porque ele estava na forma humana. E o Pai o alimentava. O próprio Pai falava com ele. Ele buscava o Pai em oração. Ele ama o Pai dele. Como é lindo, irmãos. Como é linda essa história. É verdade, é verídica. O Pai ama o Filho. E o Filho ama o Pai. Que bonito, irmão. Que lindo. A história de Jesus com teu Pai. O relacionamento do Pai com o Filho. Como o Pai confiava no Filho, amava tanto o Filho, que deu para ele essa missão. E vinha aqui morrer por nós, por mim, por você. Ele também te ama. Por isso que ele fez isso. Ele deu seu próprio filho. Olha, eu te amo, meu filho. É você que tem que ir. É você que tem que pagar o preço. E você que vai ter que morrer por eles. Porque eles são a minha imagem. A nossa imagem e semelhança, meu filho. É só você pode. Eu não achei ninguém capacitado. Ninguém digno de morrer. Eles são a nossa imagem. Nós construímos eles, o ser humano. Eles não... Eles são a nossa imagem e semelhança. Vamos resgatar eles pra gente. Vamos trazer o homem de volta à comunhão. Só você pode fazer isso. E o Senhor, na obediência, como filho obediente, ele orava. Para isso eu vim. Para pregar o Evangelho. Expulsar os demônios. Expulsar os demônios. Xarabasture canta lamastaramalamastéia. Carabasture canta. Grandes coisas fez o Senhor, irmão, naquele local. Grandes coisas fez o Senhor naquele local. E grandes coisas o Senhor está fazendo aqui agora. Para isso eu vim. Que Deus te guarde, meu irmão. Deus te guarde, minha irmã. Confia. Deus te ama. Assim, e você que ainda não aceitou Jesus como teu Salvador, único, aceita Jesus nessa tarde. Entrega sua alma nas mãos do Senhor Jesus Cristo, que Ele vai escrever teu nome no livro da vida. Se entrega de corpo e alma, confia nele. E Ele vai escrever teu nome no livro da vida. Que Deus te guarde, te abençoe. Amém.